Bom dia, queridos irmãos. Vamos para mais um dia de leitura bíblica. Seja bem-vindo ao canal Vida em Cristo. Se você está novo por aqui, quero convidar você a fazer parte do nosso clube de leitura bíblica. Basta clicar no botão inscrever-se, amém? Compartilhar com quem você ama, deixar um like e um comentário. Tudo isso é muito importante para abençoar o nosso trabalho. Vamos para a leitura do dia. Êxodo capítulo 30. E farás um altar para sobre ele queimar incenso de madeira de acácia o farás. Um côvado será o seu comprimento, e um côvado a sua largura. Será quadrado, e 2 côvados será a sua altura. Os seus chifres formarão parte dele, e o revestirás com ouro puro, o seu topo e os seus lados ao redor, e os seus chifres, e farás para ele uma coroa de ouro ao redor, e 2 argolas de ouro lhe farás debaixo da sua coroa, nas suas 2 pontas, nos 2 lados dele o farás. E eles serão por lugares para as varas para carregá-lo, e farás as varas de madeira de acácia, e as revestirás com ouro, e o colocarás diante do véu que está junto à arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me encontrarei contigo. E Arão queimará sobre ele um incenso aromático todas as manhãs. Quando puser em ordem as lâmpadas, queimará incenso sobre ele. E quando Arão acender as lâmpadas à tarde, queimará o incenso sobre ele. Um incenso perpétuo diante do Senhor por todas as vossas gerações. Não oferecereis incenso estranho sobre ele, nem oferta queimada, nem oferta de carne, nem derramareis ofertas de bebida sobre ele. E uma vez por ano, Arão fará expiação sobre os chifres dele, com o sangue do sacrifício de expiação de pecado. Uma vez por ano, ele fará expiação sobre ele, por todas as vossas gerações. É santíssimo ao Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Quando tomares a soma dos filhos de Israel, segundo os seus números, então eles darão cada homem um resgate por sua alma ao Senhor. Quando os contares, para que não haja praga entre eles, quando os contares. Isto eles darão, cada um que passar entre os que forem contados, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Um ciclo é 20 geras. Metade de um ciclo será a oferta ao Senhor. Tudo que passar entre os que são contados, de 20 anos para cima, dará uma oferta ao Senhor. O rico não dará mais e o pobre não dará menos do que metade de um ciclo. Quando derem uma oferta ao Senhor para fazer expiação por vossas almas, e tomarás o dinheiro da expiação dos filhos de Israel, e o destinarás ao serviço do tabernáculo da congregação, para que seja um memorial para os filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Também farás uma pia de bronze, e sua base também de bronze, para lavar, e a colocarás entre o tabernáculo da congregação e o altar, e nela colocarás água, porque Arão e os seus filhos lavarão nela as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem para o tabernáculo da congregação,
lavar-se-ão com água para que não morram. Ou, quando se aproximarem do altar para ministrar, para queimar a oferta feita no fogo ao Senhor, assim lavarão as suas mãos e os seus pés para que não morram. E isto lhes será por estatuto eterno, para ele e para a sua descendência nas suas gerações. Além disso, falou o Senhor a Moisés, dizendo: Tu também tomarás das principais especiarias de mirra pura 500 siclos, e de canela aromática a metade, 250 siclos, e de cálamo aromático 250 siclos, e de cássia 500 siclos, segundo o ciclo do santuário, e de óleo de oliva 1. E disto farás um óleo de unguento sagrado, um unguento composto, segundo a arte do perfumista. Será o óleo sagrado da unção. E ungirás o tabernáculo da congregação com ele, e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro e seus utensílios, e o altar de incenso. E o altar da oferta queimada com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. E os santificarás, para que sejam santíssimos. Tudo que os tocar será santo. E ungirás Arão e os seus filhos, e os consagrarás, para que ministrem a mim no ofício sacerdotal. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Este será um santo óleo de unção para mim por todas as vossas gerações. Não será derramado sobre a carne do homem, nem fareis outro semelhante a ele, segundo a composição. Ele é santo, e será santo para vós. Todo aquele que compuser algo como ele, ou todo aquele que colocar algo dele sobre um estranho, será cortado do seu povo. E o Senhor disse a Moisés: Toma especiarias aromáticas, estoraque e ônica, e gálbano, estas especiarias aromáticas com incenso puro. Cada uma delas será de igual peso, e farás um perfume, uma confecção segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E moerás parte dele muito fino, e o colocarás diante do testemunho, no tabernáculo da congregação, onde me encontrarei contigo. Será para vós santíssimo. E quanto ao perfume que farás, não fareis para vós mesmos, de acordo com a sua composição. Ele será para vós santo ao Senhor. Todo aquele que fizer semelhante a ele, para cheirar, será cortado do seu povo. Êxodo capítulo 31. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que chamei pelo nome Bezalel, o filho de Uri, o filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi com o Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento, e de conhecimento, e de toda forma de mão de obra, para elaborar obras habilidosas, para trabalhar em ouro e em prata e em bronze, e em lavrar pedras, para engastá-las, e em esculpir madeira, para trabalhar em todo tipo de mão de obra. E eis que eu tenho designado com ele a Aholiabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e no coração de todos os que são sábios de coração, coloquei sabedoria para que possam fazer tudo o que te ordenei. O tabernáculo da congregação, e a arca do testemunho, e o propiciatório que está sobre ela, e a todos os móveis do tabernáculo, e a mesa
e os seus utensílios, e o candelabro puro, com todos os seus utensílios, e o altar de incenso, e o altar da oferta queimada, com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, e as vestes do serviço, e as vestes santas para Arão, o sacerdote, e as vestes para os seus filhos, para ministrar no ofício sacerdotal, e o óleo da unção, e o incenso aromático para o lugar santo. De acordo com tudo que te ordenei, eles farão. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala também aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis os meus shabates, porque é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o shabat, porque é santo para vós. Todo aquele que o profanar certamente morrerá, pois todo aquele que fizer qualquer trabalho nele, esta alma será cortada do seu povo. Durante 6 dias poder-se a trabalhar, mas o 7º é o shabat do descanso, santo ao Senhor. Todo aquele que fizer qualquer trabalho no dia do shabat, certamente morrerá. Portanto, os filhos de Israel guardarão o shabat, para observar o shabat pelas suas gerações, por um pacto perpétuo. Este é um sinal entre mim e os filhos de Israel para sempre. Pois em 6 dias o Senhor fez céus e terra, e no 7º dia ele descansou e foi revigorado. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. Êxodo capítulo 32. E quando o povo viu que Moisés demorava para descer do monte, o povo se reuniu com Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhe disse: Arrancai os pendentes de ouro e que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-os a mim. E todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e os trouxeram a Arão. E ele recebeu das suas mãos, e o formou com um buril. Depois de o ter formado em bezerro de fundição, e eles disseram: Estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Misericórdia. E quando Arão o viu, construiu um altar diante dele. E Arão fez uma proclamação e disse: Amanhã é a festa ao Senhor. E eles se levantaram cedo no dia seguinte e ofereceram ofertas queimadas e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber, e se levantou para festejar. E disse o Senhor a Moisés: Vai e desce, porque o teu povo que tiraste da terra do Egito se corrompeu. Depressa se desviaram do caminho que eu lhes ordenei. Fizeram para si um bezerro de fundição e o adoraram. E lhe fizeram sacrifícios e disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E o Senhor disse a Moisés: Tenho visto esse povo, e eis que é um povo obstinado. Por isso agora deixa-me só, para que minha ira se acenda contra eles, e para que eu os consuma, e farei de ti uma grande nação. E suplicou Moisés ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, por que a tua ira se acende contra o teu povo,
que tiraste da terra do Egito com grande poder e com mão forte? Porque falariam os egípcios e diriam: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Desvia-te da tua ardente ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo, meu Deus. Lembra-te de Abraão, Isaque e Israel, teus servos, aos quais juraste por ti mesmo, e lhes disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas do céu, e toda esta terra de que falei darei a vossa semente, e eles herdarão para sempre. E o Senhor desistiu do mal que tinha pensado fazer ao seu povo. E Moisés se virou e desceu do monte, e as 2 tábuas do testemunho estavam em sua mão. As tábuas estavam escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. E as tábuas eram a obra de Deus, e a escrita era a escrita de Deus gravada nas tábuas. E quando Josué ouviu o som do povo que jubilava, disse a Moisés: há alarido de guerra no acampamento. E ele disse: não é voz dos que gritam por domínio, nem a voz dos que entoam derrota, mas ouço um alarido dos que cantam. E aconteceu que ele se aproximou do acampamento, que viu o bezerro e a dança. A ira de Moisés se acendeu, e ele lançou as tábuas da sua mão, e as quebrou ao pé do monte. E ele tomou o bezerro que eles tinham feito e o queimou no fogo, e o moeu até se tornar um pó, e o espalhou sobre a água, e fez os filhos de Israel beberem dela. E disse Moisés a Arão: o que este povo fez a ti para que trouxesses tão grande pecado sobre eles? E disse Arão: que a ira de meu senhor se acenda. Conheces o povo, que ele é inclinado para o mal. Porque me disseram: faze-nos deuses que irão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E eu lhes disse: todo aquele que tiver algum ouro, que o arranque. Assim eles me deram. Então eu o lancei no fogo, e dele saiu este bezerro. E quando Moisés viu que o povo estava nu, porque Arão os havia despido para a vergonha entre os seus inimigos, então Moisés se colocou na porta do acampamento e lhe disse: quem está do lado do Senhor, que ele venha a mim. E todos os filhos de Levi se achegaram a ele. E ele lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: ponha cada homem sua espada sobre o seu lado, e entrai e saí de porta em porta em todo o acampamento, e mate cada homem seu irmão, e cada homem o seu amigo, e cada homem o seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia em torno de 3.000 homens, porque Moisés havia dito: consagrai-vos hoje ao Senhor cada homem contra o seu filho e sobre o seu irmão, para que ele vos possa conceder bênção hoje. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós pecastes com grande pecado, e agora subirei ao Senhor, talvez possa fazer propiciação pelo vosso pecado. E Moisés retornou ao Senhor e disse: este povo pecou com grande pecado e fizeram deuses de ouro para si. Agora, pois, perdoa o seu pecado, e se não, apaga-me, rogo-te, do teu livro que escreveste. E disse o Senhor a Moisés: aquele que pecou contra mim, este apagarei do meu livro,
Por isso agora vai, leva o povo até o lugar de que te falei. Eis que meu anjo irá adiante de ti, porém no dia da minha visitação sobre eles, visitarei o seu pecado. E o Senhor feriu o povo por ter feito o bezerro que Arão fizera. Essa foi a leitura de hoje, meus irmãos. Deus abençoe sua vida. Amém.